Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez que nós estamos aqui com uma coisa, né, que a gente já deixou pra trás faz um tempinho, né? A playlist ali tá meio que mofando e tal. Então eu resolvi fazer esse tipo de vídeo pra poder implementar um pouco mais essa playlist, né? Porque ela é uma playlist interessante, né? Inclusive tem algumas coisas ali até um pouco engraçadas, né? No meio dessa coisa toda. Que é justamente mais um vídeo, né, que vai fazer parte da playlist de analisando comentários, certo? Então aqui eu resolvi pegar o vídeo do Nando Moura, né, o vídeo que eu fiz em resposta ao Nando Moura, né, principalmente com relação à questão da chuva de animais, milagres e esse tipo de coisa, né, onde falou uma série de baboseiras, né, uma série de besteiras aí sobre o assunto, né, falou que, enfim, chuva de animais era milagre, esse tipo de coisa, né, deu a entender que é esse tipo de coisa. E cara, teve uma reação muito grande, né, por parte dos seguidores do Moura, né? Então eu falei, por que a gente não faz um analisando comentários desses comentários aqui, né? Teve muita coisa interessante, né? Algumas coisas até engraçadas aqui que vocês vão ver aqui, a gente vai dar um pouco de risada com alguns comentários, mas eu achei que seria interessante também pra gente poder ver, né, o nível das respostas, né, ver se teve argumentos interessantes, alguma coisa assim. E é claro, dar as boas e velhas risadas, né, com alguns comentários bizarros aqui, né? Então vamos lá, né, vamos fazer um reagindo aos comentários dos Minions do Nando Moura, beleza? Bom, aqui, né, a gente já tem os clássicos bons e velhos ad hominem, né, tipo, tá, os emos voltaram, né? Tipo, são coisas focadas na pessoa, né? Os caras nem argumentam, né? Pra começo de conversa. Aí beleza, os emos voltaram, né? Aí a Ellen aqui, né? Um abraço aí pra Ellen. Aí ela diz o seguinte: acho que você gostaria de um cabelo estiloso pra pentear, né? Aí ele sim. Suspeitei desde o princípio. Enfim. Aí os comentários aqui do pessoal, né? Até dar um coraçãozinho aqui. Mas aí vamos dar uma olhada aqui, né, ó. O PhD em Wikipédia refutou o Nando Moura. Brilhante. Olha só, né? Então usou um pouco de Wikipédia, já era. Já refutado. Refutado. Se tá na Wikipédia tá errado, ou se tá na Wikipédia então não vale. Tá tudo refutado, né? Bom mesmo é o Nando Moura que não deixa referências, né? Ele só joga pra galera e tá com foda-se, né? Tá com foda-se. Mas aí eu escrevi o seguinte, ó. Sim, até porque as referências bibliográficas de lá e dos outros sites que linkei, que não tem nada a ver com a Wikipédia, mas com a página Pensar Naturalista dos meus colegas Alisson Souza e Irã Filho, um abraço aí pra eles, não valem nada, né? Falácia genética comendo solto. Brilhante, eu escrevi. Só pra deixar ele meio bolado. Aí ele pegou e respondeu aqui o seguinte, ó. Sim, logo significa que você não usou nenhum conhecimento que tenha adquirido do Wikipédia. Brilhante. E a respeito da falácia genética, não significa que eu desaprovo o que é usado na Wikipédia. Sei que você descobriu o nome da falácia há pouco tempo e quer usá-la de qualquer jeito. Quer dizer, ele entrou na minha cabeça, né? Ele entrou na minha cabeça, entrou no meu corpo. Ele sabe, né? Ele tem conhecimento em primeira mão de que eu descobri essa falácia agora, né? Recentemente. Bom, vai saber, né? Vai que ele tem leitura da mente ou coisa assim, né? Pelo menos é o que dá a entender aqui, né? Que ele consegue ler a mente dos outros, que ele consegue se incorporar no corpo dos outros, né? Enfim, é uma entidade aqui, né? Eu tô conversando aqui com uma entidade. Vamos lá, ó. Mas significa que com conhecimento de Wikipédia ninguém é um historiador, geneticista, físico, etc. Ah, jura? Ah, vá. Caso não tenha percebido a intenção do meu comentário anterior. Nossa, ninguém percebeu a intenção de você, né? Ninguém percebeu que a sua intenção era me desqualificar. Não, ninguém percebeu. Aí eu escrevi o seguinte, né? Coloquei entre parênteses aqui o comentário dele e escrevi assim: ok, e quando me proclamei ser historiador, geneticista, físico e etc. Aponte onde disse tal coisa, por favor. Além do mais, eu acho que minha resposta é ainda melhor que a do Nando Moura, pois pelo menos eu deixo fontes.
Diferente do Nando Moura, que não linka nenhuma no vídeo que eu respondi. Aqui, né, eu já soltei o brabo mesmo. Nem sem segurar nem nada, né? Aí beleza, ele me responde assim, kkkk. Aí que tá, em momento nenhum. E mesmo assim você tá irritado com o meu comentário, kk. Além disso, o argumento do Nando Moura foi só uma ênfase para o argumento central dele. E você pega essa ênfase e quer refutar ela. Exatamente por isso meu comentário sobre PhD em Wikipedia. Ah, nossa, né, ninguém... Eu tô super estressado, cara, só tô fervendo de ódio aqui com você. Mano. Aí eu coloquei, né, beleza, parça, né, um joinha aí, só pra ficar registrado. Aí beleza, né. Aí tem outro aqui, ó, que é o pessoal comentando, né, parabéns pelo vídeo, jovem, um abraço aí. Continue estudando e compartilhando seu conhecimento. Muito obrigado aí, Gustavo. Aí a igreja evangélica só a verdade. Deu um like, amigo. Olha, até a igreja evangélica gostou do meu vídeo. Aí beleza, aqui ó, Bill Warding, né? Queria que todas as escolas fossem assim. O professor chega na sala de aula, cumprimenta os alunos e apresenta o assunto da aula. Depois de apresentar, ele dá a resposta, porque Deus quis. Os alunos falam amém, vão pra casa. Pois é, né? Aí eu escrevo aqui, ó, e ninguém aprende nada. Pois é, complicado. Isso seria o resumo do texto, mas podemos detalhar muito. Pois é. Aí aqui ó, o cachaça humana, né? É nisso que tá a falar mal do Nando Moura. Enche dos gados dele nos comentários. Pois é, né? Fazer o quê? Emoteu, achei que tinham morrido e eu não estava errado. Aí aqui, né? Ô mano, não vou mostrar o rosto dele. A thumb, né? Aí eu escrevi o seguinte, ó, mostrar o rosto em vídeo. Não sei se precisaria ser específico, né? É porque eu disse que eu não queria mostrar muito o rosto dele, porque vai que ele quer dar strike ou sei lá, fazer qualquer coisa com o canal aí, não sei, denunciar. Porque eu vi ele fazendo, pelo menos foi o que eu vi, né, ele fazendo lá, né, pelo que eu vi, foi o que ele ou os seguidores dele, né, fizeram com o ciclista cético, então isso daí é um risco, né, de certa forma, pra derrubada do vídeo. Aí beleza, vamos ver aqui, ó. Aí tem esse Lucas Felipe Soares aqui, né, mas também existe a liberdade de expressão, e até certos humoristas utilizam cunho e crenças religiosas para fazer piada. Aí o exactly, isso mesmo, por isso que simplesmente saíram citando o artigo 208 do Código Penal, né, porque o pessoal saiu citando esse negócio do artigo 208, né, sem a mínima noção sobre hermenêutica jurídica, é uma atitude imprudente, né, porque tem gente que fala que, o artigo 208 lá condena, né, escárnio com religião, coisas desse tipo, né, zombaria e etc, mas o pessoal não entende o que é a hermenêutica jurídica e como se dá a coisa, né. Que não é dessa forma, né? Tem todo um contexto ali da coisa que é necessário para você dizer que se enquadra ali no artigo 208, né, do Código Penal. Não é simplesmente qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer zoeira que é passível dessa coisa, né? Senão fudeu, né? A gente viveria num país de censura aí religiosa, né? É de uma lei de anti-blasfêmia, né, por assim dizer. Apesar de que abre sim, né, esse tipo de coisa abre um pouquinho de a margem sim pra, enfim, pra ser feita alguma coisa, né, alguma interpretação, alguma coisa desse tipo. Por isso que é outras coisas que eu critico também, né. A forma como o artigo é estruturado também abre margem para outros tipos de interpretação, embora não seja, ainda bem, não seja a padrão, né. Essa que envolve essa questão de enquadrar já direto. Em geral, parabéns pelo seu trabalho, pois eu gosto de uma boa argumentação. Diferente do que eu acredito ou você acredita, isso é diferente. E gosto dos seus vídeos, parabéns mesmo. Faz outros pensarem em se autoavaliar e não acreditar em tudo o que dizem de cara. Né? Muito obrigado, cara. Agradeço aí. Parabéns pela honestidade e pela sinceridade aí na exposição. Aí eu escrevi aqui, né? Eu acho que fui um pouco debochado contigo, né? Que eu fui meio debochado com ele em um outro comentário, né? Eu acho que eu vou até ver aqui. Mas a forma como tu citou o artigo 208, que ele tinha citado o artigo 208, né, pra falar, né, pra mim que, olha, você pode se enquadrar nisso aqui, sabe, tipo, ele tentou fazer isso comigo, aí eu fui um pouco debochado com ele, fui um pouco rude, mas depois que eu vi que ele era mais de boa, eu fiz esses comentários aqui, né? Aí, ó lá,
Tu citou o artigo 208 do Código Penal e me fez responder daquela forma, né? Da forma meio debochada, meio arrogante e tal. Agora que acabei de ler esse outro comentário, eu percebi que talvez a gente possa trocar uma ideia amistosa. Enfim, ignore o tom debochado no outro comente. Pensei que apenas quisesse causar, né? Que é o que a maioria queria. Agradeço o elogio e espero que aproveite o conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, contra-argumento, crítica ou sugestão, estou aberto. Estou aberto aí, né? Como sempre. Aí vamos lá, vamos tentar ver aqui os comentários do pessoal que tá lá criticando, porque aqui tem um pessoal elogiando e tal. Aí aqui ó, esse Alan Tarso aqui ó, vamos dar uma olhada ó. Infelizmente você não sabe do que fala, jovem. Já fui ateu, mas graças a Cristo não sou mais, e mesmo que eu quisesse já não existe essa possibilidade. Então você já tá com essa coisa arraigada em você, né, enraizada. Então isso é realmente muito complicado, né, quando você tá com essas crenças extremamente arraigadas é meio difícil de mudar de opinião. Pois a experiência do amor de Cristo foi e tão real que negá-lo é negar a existência e o que ele fez e faz em mim. Enfim, epistemologia do Espírito Santo, né? Pra quem não viu, eu tenho um vídeo lá abordando um texto do Michael Martin batendo nesse tipo de coisa, né? De experiência pessoal do Espírito Santo, né? Auto-autenticado do Espírito Santo, esse tipo de coisa, né? Vou ver se eu deixo linkado aí pra vocês darem uma olhada. Aí aqui, ó. Só a procura pela verdade te libertará. Assim como eu, Nando e tantos outros ateus que buscaram com sinceridade a verdade. Então aqui ele tá meio que insinuando que a gente não busca com sinceridade a verdade, né? Por isso que a gente não conhece Cristo, que a gente não teve essa experiência pessoal, né? Esse testemunho auto-autenticado do Espírito Santo, esse tipo de coisa, né? Apesar que na visão do Craig é algo mais geral, né? Pelo que parece. E aqui ele tá falando como algo mais particular, né? Aí a gente tem que ver se esse Deus é extremamente exclusivista, né? Ao ponto aí de, enfim, de nem mesmo as pessoas que estiveram em um período de abertura com ele, ele cagou e andou, né? Ele tem que ver que tipo de amor é esse que esse Deus tem, que se revela para uns e não para outros, né? Que dá um testemunho autenticado ali para uns e não para outros. E aí entra no ocultamento divino, né? Do Schellenberg, mas enfim, vamos aqui. Ó, nos deparamos com Cristo ressurreto. E isso muda a vida de qualquer um. Paz. Aqui ó, Evandro. Conhecido como falso ateu, o cristão revoltado com Deus, que acabou se entregando sem questionamentos. Bom, aqui eu não sei se ele realmente era ateu ou não. Às vezes pode ser que ele realmente teve alguma experiência pessoal que ele interpretou como se fosse realmente, né, esse suposto testemunho autenticado do Espírito Santo, coisa desse tipo. Mas eu acredito que a interpretação dele da experiência pessoal que ele teve é que está equivocada, e não que ele não teve essa experiência, né? Aí eu dei um likezinho aqui, mas eu não concordo completamente com isso aqui. Mas tem alguns que realmente são falsos ditos ex-ateus, né? Mas tem outros que não. No caso desse cara aqui eu dei mais pra marcar que eu tinha visto o comentário dele, né? Quando eu vejo o comentário de alguém, eu sempre marco tanto um like quanto um amei, né? Então às vezes não é que eu concordo com o comentário da pessoa, só quero que a pessoa que comentou aquilo esteja ciente que eu vi o comentário dela. E aí pra ela ficar mais ciente, né, nada melhor do que você deixar um coração ali pra ela, pra ver se ela volta e responde também, inclusive. Mas ele não voltou e não respondeu nada, né, então, enfim. Você só precisa de um motivo para viver, só isso. Aí eu escrevi aqui, né, em resposta ao Alan Tarso, né, eu escrevi o seguinte, ó. Já o fiz e não houve resposta alguma. Dá uma olhadinha nos vídeos do canal sobre o argumento do ocultamento divino, que são do Schellenberg, né, do John Schellenberg, tem dividido em 5 partes, né, para quem não viu. E no meu vídeo como me tornei um ateu. Então eu tenho um vídeo aí explicando como que eu me tornei um ateu, e lá também tem esse tipo de coisa, né, algo mais ou menos alinhado com esse tipo de coisa, né, com buscar a Deus, esse tipo de questão. E aqui vamos ver mais alguns comentários. Eu quero pegar a discussão também aqui. Aqui o comentário lá do Lucas, né? Do Lucas Felipe Soares. Que eu falei pra vocês que ele tinha colocado o bagulho do Código Penal, né? Ele tinha colocado isso aqui, ó. Estabelece o Código Penal CPB em seu artigo 208 para os céticos naturalistas lerem, beleza? E para deixar bem claro, isso não é uma crítica ofensiva, mas com o intuito de mostrar que a crença de outros merece sim respeito. Aí eu comentei o seguinte.
Falta um pouco de hermenêutica jurídica e existem condições que devem ser preenchidas para que qualquer tipo de ofensa, crítica ou humor escrachado com relação à religião seja considerado crime de acordo com tal artigo do Código Penal, meu parceiro. Né? Tá assistindo muito Dando Moura para acreditar que esse artigo aí pode ser utilizado a bel prazer. Né? Foi o que eu comentei aqui, ele meio debochado, sabe? Por isso que eu até pedi desculpa dentro do outro comentário. Aqui ele escreveu isso aqui, né? Mas eu nem tinha visto direito. E quero deixar bem claro que só discordo de você em respeito do respeito sobre as crenças. Nossa, ficou meio redundante isso aqui, né? Ficou meio em respeito do respeito. Dá uma olhadinha nisso aí também, cara. Aí aqui, ó. Olha isso aqui. Assim, o moleque emo e magrelo tem toda inteligente e respostas para o surgimento da vida e sociedade. Mano, saia da sua bolha e faça uma autocrítica. Para de ser ignorante. Aí eu escrevi o seguinte: quem disse isto? Eu sou somente um divulgador de conteúdo filosófico alinhado com a perspectiva naturalista. Jamais me colocaria em tal posição de possuidor de todo o conhecimento da humanidade. Pelo contrário, eu acho que na verdade quem acaba fazendo isso é o próprio Nando Moura e outros apologetas. E no final dos vídeos eles se colocam como humildes, quando na realidade a forma pela qual eles vomitam suas opiniões e argumentos mal embasados ilustra justamente o oposto, ou seja, ilustram uma falta de cuidado. Então, você sempre vê o Nando Moura principalmente, né, e o pessoal dizendo o seguinte, que porque eu sou só um professor de música. Eu sou só um professor de música. Eu só faço isso aqui, né? Só que depois, né, eles começam a arrotar as opiniões dele com uma firmeza muito forte, cara. Uma firmeza muito grande, sabe? E assim, eles não dão tanto o braço a torcer assim, principalmente quando é um oponente muito rígido da posição deles, né? Quando é alguém que discorda mais ou menos, eles passam um pouquinho de pano, mas quando é alguém que tem uma posição frontalmente diferente, né? Geralmente o pessoal de esquerda, ou o pessoal libertário também, ou coisa desse tipo, né? Esse pessoal mais conservador religioso, eles geralmente agem da seguinte forma, né? Eles jogam o véu de humildade e depois eles vomitam a opinião dele de forma paternalista, né? Tipo, não, porque eu sou só um professor de música, que não sei o que, coloca o celularzinho no porta-partitura, que não sei o que, mas logo, minutos depois, né, ele tá vomitando opiniões, né, apontando o dedo na cara de várias pessoas, falando, ó, esse cara aqui é um merda, esse cara aqui não presta, esse cara aqui não sei o que, ou esse tipo de coisa aqui não presta, não sei o que, e falando com toda a firmeza, cara, com toda a firmeza, como se não houvesse, por exemplo, pessoas mais aprofundadas nesses assuntos e que tivessem uma posição mais sofisticada no outro lado da moeda, né? Então é engraçado esse tipo de atitude por parte desse pessoal, né? E é por isso que eu disse isso aqui, né? Ilustra uma falta de cuidado. Eles não têm cuidado. Eles não têm cuidado com as coisas que ele fala, né? Com a forma como eles passam as coisas, né? Eles colocam com uma firmeza totalmente absoluta ali, né? De uma forma paternalista, tipo, olha, se você não fizer isso, você é uma minhoca, ou você se rasteja no jardim, ou uma coisa assim, né? Que o Nando Moura geralmente fala. Realmente é uma coisa muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, né? Uma estratégia retórica que ele utiliza bastante para poder, enfim, tornar lá as pessoas mais apaziguadas e mais submissas às opiniões dele, né? Que ele vomita com mais firmeza. Aí o Gabriel Balheiro, né? Ser um moleque emo e magrelo implica em quê? Exato, né? Isso não anula em nada meu argumento, né? Meus argumentos continuam de pé, né? Independente de eu ser magrelo, de eu ser gordo, de eu ser obeso, de eu ser, sei lá, raquítico, não sei. Independente do que seja. Se eu sou emo, se eu não sou, enfim. Independente de qualquer coisa, meus argumentos estão aqui. Você consegue refutar? Sim ou não? Se sim, então exponha sua refutação. Simples assim. Ao invés de ficar tipo, mas é um emo, magrelo, não tem a resposta. Tá, cara, mas quem disse que eu tenho a resposta para todas as coisas da humanidade? Eu nunca falei isso. Mas enfim. Aí a Ellen aqui, né, mais um abraço pra Ellen de novo. Faça melhor, você que critica não consegue? Imaginei. Exatamente, né, o Ellen. Exatamente. Esse pessoal não consegue criticar, então vai pro pessoal, né. Aí aqui, ó, de Almeida, né. Outro querendo subir e chamar a atenção às custas do Nando Moura. Nando Moura.
É o que? Combinação do Nando com o Sérgio Moro, Nando Moro. Tem até um vídeo recente dele, né? Eu acho que foi entrevista com o Moro lá que ele fez, colocou um título, né? É a combinação, é o... é a fusão, né? Nando Moura com Sérgio Moro. Nando Moro. Não tem outro, não? Não vai a lugar nenhum. Aí eu escrevi o seguinte, né? Engraçado, né? O Nando Moura fez sucesso como? Como que o Nando Moura fez sucesso? Digam aí nos comentários. Não preciso nem falar nada, né? Aí beleza, ó. A de Almeida, não foi às custas dos outros. Não parece que deu muito certo, né? Você não é o único. Procure seu próprio conteúdo e originalidade. Ah, tá, porque os outros vídeos que estão no meu canal, né? As outras playlists, as outras coisas não valem nada, né? Não tem conteúdo nenhum, é só falando de outros youtubers aqui, né? Tá certo. O Shaolin aqui, né? Um abraço aí pro Shaolin também. KKK, ah tá. Não tem o que fazer, né? Só dar risada mesmo. Aí aqui, ó. Buckethead Patrick, né? Aí garotinho dinâmico. Aí eu escrevi Isassi, que é um meme que o Nando Moura criou lá com o Arthur Duval, né? Aí eu entrei na brincadeira aqui. Aí aqui o Caminho e Luz, né? Eu gostei bastante desse comentário, né? Sou cristão e estou admirado com sua inteligência. Qual conseguiu estudando, acredito. E sua visão ampla sobre a naturalidade dessas explicações. Aí eu obrigado, agradeço o elogio, né? Espero que aproveite os conteúdos. Eu realmente espero que você assista os outros conteúdos e reflita um pouquinho mais sobre essas questões, né? Aqui tem uma pinca de resposta aqui, eu não sei exatamente. Deixa eu ver aqui. Agora que eu vi, né? Tem uns comentários aqui, ó. Olá, boa tarde, 325. Do mesmo jeito que você fala isso, você está dizendo que muitas pessoas como eu apenas passaram por processo de enganação. É assim do mesmo jeito dizendo que o fato de eu ainda estar vivo não passa de uma mentira. Eu não entendi muito bem isso aqui. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Que eu acho que você quer dizer o seguinte, que, né, que eu falei que o pessoal que acredita em Deus, esse tipo de coisa, tá passando por um processo de enganação, alguma coisa assim, né? Por engano. O que eu quero dizer é o seguinte. Que eu não duvido que a boa parte de vocês tenham tido experiências religiosas, né? Então quem estiver me assistindo aí é religioso, eu não duvido que vocês que são religiosos, que vocês tiveram experiências muito profundas, né? Experiências ali pessoais, muito arraigadas. O que eu duvido é da interpretação de vocês dessas experiências pessoais que vocês tiveram, entendeu? Então essa coisa de testemunho do Espírito Santo, esse tipo de coisa, eu acredito que não seja o caso. Na verdade, que a forma de interpretar essa experiência que vocês têm, ela é inadequada, né? Essa interpretação de vocês é equivocada. Isso não quer dizer que vocês estejam mentindo. Eu não estou dizendo que vocês estão mentindo, ou que vocês, enfim, que ludibriaram vocês por completo ali. Eu estou dizendo que vocês foram induzidos a engano aí por conta de alguns viés, alguma coisa assim, e a interpretação acerca dessas coisas, né? Vamos ver, ó, eu tive uma doença chamada rotavírus e estava em processo terminal. E mesmo assim, logo depois de algum tempo que determinaram para minha morte, eu ainda continuei vivo. E aliás, uma senhora idosa assembleia neste dia estava orando para que eu não fosse morto. Ah, mas isso daí você está incorrendo naquela falácia, né, da correlação coincidente, né? O fato de uma mesma coisa ter acontecido simultaneamente com outra não significa que exista uma relação de causalidade entre as duas coisas. Entendeu, Rafael? Então, assim, mesmo que você esteja com um vírus ou com alguma doença que realmente é muito grave, né, ou que esteja ali te levando, que possa te levar a uma morte prematura, né, e os médicos tenham te avisado desse tipo de coisa, não significa que isso necessariamente vai ser o caso, ok? Coisas improváveis ainda assim são coisas que são abarcadas pelo âmbito natural. Então, apesar de algo ser muito difícil de acontecer, de uma recuperação de alguma doença, de alguma coisa acontecer, ela ainda assim é possível, embora improvável, ok? Então, o que os médicos fazem, né, baseado ali em raciocínio indutivo e abdutivo, esse tipo de coisa, é justamente não passar uma falsa, com base nas informações dispostas, não passar uma falsa esperança pro paciente, entendeu? Mas não significa que o fato de você ter se recuperado disso, por mais improvável que seja, que isso seja sinal de um milagre,
ok? Eu recomendo que você dê uma olhada no meu vídeo acerca dos milagres ali, pra você refletir um pouco acerca disso, ok? Porque coisas improváveis ainda assim acontecem no âmbito natural, tá? Aí aqui, ó, beleza. E do mesmo jeito que você fala que todos podem brincar de uma forma descaracterizando uma religião, elas também podem descaracterizar um movimento, um gênero, uma forma de pensamento como o iluminismo, que em seu decorrer das sessões... isso aqui já é... Enfim, isso aqui já é aquela questão, né, de não compreender o que é o secularismo, né? Aí ele vai falar que a Revolução Francesa é símbolo de secularismo, esse tipo de coisa, né? Quando na verdade não é. Mas sim, cara, você pode descaracterizar o movimento, não tem problema nenhum. Agora, se isso vai ser efetivo, se isso vai gerar algum efeito, ou se isso tem algum fundamento, aí eu já discordo de você. Eu acho que não tem fundamento nenhum e eu acho que nem faz sentido você tentar descaracterizar o movimento, porque a gente vai ter bons argumentos demonstrando que, na verdade, quem não merece respeito é realmente... o que não merece respeito realmente é a religião, né? E não as ideias seculares. Aí ele escreveu aqui, né? Eu só quero conversar, não quero brigar nem nada, só quero conversar. Beleza, cara, depois eu vejo se eu deixo uns comentários aqui. Eu não sei se você vai ver esse vídeo, né? Não sei se você acompanha o canal. Mas é isso aí. Por favor, se puder. Bom, tá aqui a resposta, cara, mas depois eu vou ver se eu digito aqui pra você... pra dar uma olhada, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, a clássica má compreensão do Big Bang, né? O Big Bang não é uma explosão propriamente, é uma expansão, né? A partir de um estado ali inicial, né? Então não é que é uma explosão, não é uma explosão propriamente, mas é uma expansão, certo? Então aqui já tem uma compreensão da coisa. O Nicolas aqui, ó. Sou cristão, também sou como você. Entendo os pontos do senhor que fez esse vídeo, só não entendo pelo fato de desmerecer até as artrites e o cristianismo, com tanta certeza, e depois vir com teorias que quase não entram em contato com o indivíduo que experimentou o fato, entendeu? Bom, a questão é que às vezes a forma como a gente interpreta a realidade é equivocada, entendeu? Então a forma como você interpreta as experiências e a forma como você enxerga, né, o papel dessas religiões não significa que seja alinhado com o que ocorre de fato na realidade, entendeu? É justamente por isso, ao meu ver, todos os papéis que a religião desempenha podem ser perfeitamente substituídos por um arcabouço secular sem muitas perdas, okay? Inclusive sem os efeitos negativos da religião, né? E é justamente isso. Aí, beleza. Aí o cara aqui, ó, né? O Toniel Grabowski, né? Ó, tá assistindo muito History Channel, emo. Aí eu respondi ele aqui. Aí eu, sim, até porque todas as referências que se tem plenamente a ver com History Channel. Não tem como não ser irônico, né, cara? Tocou você ao ponto de tentar ofender. Isso é bom. Parabéns pelo vídeo, David. Obrigado aí, cara. Pois é, né? O cara se sentiu ali, né? O cara sentiu a coisa, né? Cara, eu simplesmente dou muita risada, velho. Se vocês acham que vocês me irritam, vocês não me irritam, cara. Vocês só me deixam... Só me deixa rindo aqui, né? Só dou risada mesmo. Não tem como se irritar com um negócio desse. Aí, beleza, né? Vamos lá. Aí tem esse cara aqui, né? Gabriel Santos. Sou cristão, apenas acredito em Jesus Cristo e em Deus. Entretanto, gosto muito do seu trabalho. Inclusive, sou extremamente cético acerca de diversos temas e prefiro aceitar apenas argumentos com evidências científicas, lógicas e racionais. Espero que continue com esse trabalho. É melhor utilizar a racionalidade utilizando o senso crítico. O senso crítico, né? Parabéns pelo seu excelente trabalho. Ganhou mais um inscrito. Muito obrigado aí, Gabriel Santos. Deixa até o agradecimento aqui. Aí eu escrevi, né? Obrigado, fico muito feliz com isto. É importante entendermos os dois lados da moeda para formarmos nossa opinião de maneira adequada. Foi o que eu respondi pra ele. Aí vamos lá. Isso aqui é crítica do vídeo. Vamos pular. Aí vamos lá. Aqui, ó, Jonathan Souza, né? Como diz a música, dono de toda a ciência, ele é onipotente, não tem essa de realidade. Não é questão de visão, mas sim dos apóstolos que já provaram que Jesus é eles. Que não entendi isso aqui, né?
Jesus e eles existiram, mas as pessoas não acreditavam nos milagres de Jesus, melhor dizendo, os romanos, por isso mataram os discípulos por não negar o Jesus. Fingir que é bobo, a história é diferente de todas as religiões. Nós temos a verdade. Vai pro centro de Macumba e vê se você não é morto. Tenta experimentar. Isso aqui eu sinceramente não entendi, velho. Mas tudo bem. Tenta experimentar Cristo na forma certa e ver os dois lados da moeda, porque é necessário crer nele para você o sentir e ver os milagres, não fazer milagres. Então peraí. Então eu tenho que acreditar nele primeiro, para aí depois eu interpretar tudo que o que acontece na minha vida como obra dele e como testificando a existência dele. Seria mais ou menos isso que você está propondo, não é? Bom, eu acho que isso daí já é você, né, se colocar em uma posição ali onde vai favorecer o seu viés de confirmação, tá? Porque daí você vai estar reforçando aquilo que você já acredita de antemão, tá? Mas, enfim, tudo bem, né? Aí eu escrevo aqui, né? Leia por favor, né? Isso aqui tem a ver com essa questão dos apóstolos, né? Da mentira e tal, que eles usam muito isso, né? Eu deixei um link da naturalismo.fandom, né? Recomendo aí quem puder ir dar uma olhada, porque tipo é um local, né, que é um dos locais que o Irã, filho, né, da Pensar Naturalista, trabalhou, né? É uma espécie de Wikipédia, né, de Wikipédia naturalista. É bem interessante. Tem muita coisa lá, muitos contra-argumentos, argumentos e muitas coisas lá pra vocês darem uma olhada, beleza? Aí ele escreveu aqui, né? Ele viu meu link, ele só falatório e nada congruente. Aliás, é aquela, né? Se eu morrer e você estiver certo, acaba. Mas se eu tiver certo, você se ferrou. Além das experiências de depois da morte que várias pessoas disseram, sempre tendo céu e inferno. Até hoje não dá totalmente com coisas matérias, que ele existe, mas também, enfim. Não dá pra afirmar que ele não existe, não tem provas o suficiente que ele existe, além de tem vários fatores e evidências que mais provam que ele existe do que não existe. Eita, nós! Aqui foi uma mistura, basicamente está dizendo o seguinte: tem provas de que Deus existe sim, mais do que não existe, mas enfim, aposta de Pascal, praticamente. Ele dá uma aposta de Pascal e depois ele manda essa aqui, né, que é da... tem mais evidências de Deus existe do que não existe. Aí eu escrevi aqui, né, aposta de Pascal, uma hora dessas, existem vários problemas com esse tipo de raciocínio que você expôs. Um deles é justamente cometer uma falácia de falsa dicotomia, também conhecida como falácia preto e branco. Você assume que só existem duas alternativas, que seriam 1. Ateísmo ou naturalismo, e 2. Cristianismo. Mas isto é falso. Existem inúmeras religiões diferentes, das quais você mesmo desconhece, e nas quais, se o Deus delas for verdadeiro, provavelmente você se daria tão mal quanto eu, ou pior ainda, pois o descrente ao menos não tem crença em divindade alguma diferente do cristão, que acreditaria em uma divindade específica diferente, o que poderia diminuir a ira de uma suposta divindade específica em relação a uma pessoa descrente. E com outra que acabou por acreditar em uma divindade diferente, isto poderia fomentar uma ira ainda maior na divindade existente, que provavelmente puniria você por ser cristão com ainda mais severidade. Então, o descrente, pelo menos, né, o ateu, ele pelo menos teria uma sinceridade maior e ele não estaria vinculado, né, à adoração, né, ou, enfim, à adoração de um outro ídolo, né, de uma outra divindade aí que não fosse a correta, né, e portanto não suscitaria uma ira da divindade correta, né. Com certeza a forma de ira que a divindade teria seria maior com quem idolatra outros deuses e outras coisas diferentes, né, do que com o cético propriamente. Aí beleza, né? Escrevi aqui, ó. Quais seriam estes vários fatores que mais provariam que tal divindade de sua religião existe? Estou curioso, né? Justamente porque ele falou de evidências, que tem mais evidências de que Deus existe do que não existe. Aí beleza, ele colocou aqui, ó, os indícios do Velho e Novo Testamento. Ó, também não dá pra afirmar que ele não existe, não tem provas suficientes. Assiste esse vídeo, por favor, talvez mude de visão acerca disso. Eu nem lembro que vídeo é esse. Esse aqui eu não tô lembrado qual que é, não. Que eu mandei pra ele. Acho que é do ocultamento divino, se eu não me engano. É do Schellenberg. Aí beleza aqui, né? Na vida, todo mundo que não criança vai ouvir o evangelho de Jesus. Todos os seres humanos que passaram nessa terra. E não lembro de nenhuma religião ter isso. Além que não temos a verdade, não deuses pagãos.
Aliás, só faz sentido assim ter um Deus no universo. Também a origem do universo é depois, né? Isso aqui, cara, fica muito embolado, velho. O cara, ele não consegue sintetizar as ideias muito bem, né? Ele escreve tudo embolado, ele pega uma ideia, depois vai pra outra, já muda pra outra, enfim, já puxa um gatilho em outro e mistura tudo e faz um bolo só, né? Um Megazord ali. E joga no coisa ali de forma totalmente mal escrita, né? Enfim, eu não consegui entender muito bem qual é o ponto central ali do raciocínio dele. Aí ele foi digitando aqui, enfim, a Ellen respondeu. A Ellen aqui, ó, né? Não, essa escrita aqui é péssima mesmo. Olha aqui. A Ellen, né? A Ellen. Credo, cruz credo, né? Credo e cruz. Me esforcei pra entender e falhei. Eu também não entendi, sério. Até dar um coraçãozinho aqui. Não entendas porque não tem conhecimento. Não, essa escrita que é péssima mesmo, concordo. Mas enfim, vamos pro próximo aqui. Aí tem aqui, ó, Gabriel V. Macedo. Dei uma olhada aqui, ó, no comentário do cara. Gabriel V. Macedo. Vamos ver se no dia do julgamento final esse pobre moleque, com sua inteligência, vai salvar a si mesmo, ou vocês que acreditam nele, da ira de Deus e sua eterna sabedoria. Aí eu escrevi embaixo, né? Pois vai esperar eternamente. Não, Nathaniel escreveu aqui, ó. Nunca vai chegar. Aí eu escrevi: amor cristão aí. Aí o Schutz Teifel, né? Religião patética e falha. Aí o Gabriel Baleiro: sadista ao extremo. Quer ver o rapaz sofrer as piores das dores eternamente, considerando como se isso fosse possível. E ainda intitula a própria religião como religião de amor. Aí a Simone, né? Um abraço aí pra Simone. Simone que é teísta, né? Ela tá em vários canais tanto ateístas quanto ateístas, né? Um abraço aí pra ela, gosto bastante dela. É uma pessoa super gente boa, pelo menos comigo aqui, né? E ela é ateísta, né? Acredita em Deus, mas ela tá sempre aqui comentando, colocando comentário, argumento, enfim, contra-argumento, ou então algum ponto ali, querendo tirar alguma dúvida também. A pessoas patéticas e falhas. Tá igual o vídeo com comédia. Ateu versus cristão. Pois é, ô Simone, é realmente complicado, né? Tá parecendo aquele vídeo, né? Tipo, burro é você que não acredita. Enfim. Aí beleza, né? Aqui, ó. Aí vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu não tinha visto, né? Vamos ler aqui junto. Esse aqui a gente vai ler junto. Cara, sinceramente, opiniões são opiniões e crenças são crenças. E eu não acredito que você conseguiu refutar nenhum argumento do Nando, simplesmente porque você não acredita em Deus. A partir daí, não se dá pra dialogar ou pra debater qualquer coisa que você fala, irmão. Eu não entendi isso aqui, cara, sinceramente. Você acha que eu tenho que partir do mesmo... Eu tenho que vir do mesmo ponto de partida que o cara pra poder debater? Ou pra poder refutar o raciocínio dele? Eu tenho que concordar com o raciocínio dele pra refutar o raciocínio dele? Seria mais ou menos isso? Eu não entendi muito bem isso aqui que você colocou, cara. E assim, opiniões são opiniões e crenças são crenças. Cara, opiniões... o fato de você ter uma opinião pressupõe que certas crenças que você tem. A mesma coisa o conhecimento, né? O que a gente pode separar é opinião de conhecimento, né? Isso a gente pode fazer, né? Em um certo sentido. A opinião seria algo mais pessoal, né? Estaria relacionada mais com a questão da doxa, né? Não com a episteme. A episteme é relacionada ao conhecimento, né? Eu confundi aqui as duas. Mas enfim, o que é diferente é justamente as opiniões, né? As crenças pessoais e o conhecimento. O conhecimento ele é algo objetivo. Ele é algo que se alinha ali com os fatos da realidade, tal como eles são postos. Então, uma coisa pode ser verdadeira mesmo que você não acredite. Entendeu? Você pode acreditar em uma coisa que está totalmente desconectada com a realidade. E, portanto, não se constitui como um conhecimento, né? Não se alinha com nada da realidade, de certa maneira. Mas, enfim, é uma discussão que dá pra ter. Mas vamos terminar aqui de ler o comentário dele. Eu só recomendo que você realmente tenha os conhecimentos sobre Deus e o mundo espiritual, porque aí você acaba vendo mais sentido em argumentos mais sólidos. Aqui é a mesma coisa do outro carinha, né? Você tem que acreditar em primeira mão, né? Você tem que procurar esses conhecimentos
E você tem que partir do pressuposto de que eles já são coisas reais, né? E aí você vai interpretando essas coisas de forma a confirmar essas suas crenças que você já tem prévia. E aí sim você vai ter o conhecimento do divino, né? Por assim dizer. Isso aqui é magicamente você se condicionar, né? Através do seu viés de confirmação, né? E se guiar puramente através de viés de confirmação. Mas enfim. Acredito que isso possa agregar seu conhecimento também. Não, acredito que isso na verdade pode me frustrar em conhecer alguma coisa a respeito da realidade de fato. Enfim, vamos dar uma olhada aqui, né? Nos comentários. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Esse aqui, né? Cara, na minha ótica você é um garoto triste que tenta fazer com que as pessoas não acreditem em Deus, pois de alguma forma isso deve te consolar, mas é apenas mais um alienado. Muitas vezes Deus é um alívio para muita gente que já passou por alguma coisa bem grave na vida. Então, quer dizer, ele já tá me psicografando aqui, né? Ele tá psicologizando já a minha pessoa, né? Tá dizendo, ele tá tentando sentar no divã ali, né? E meio que personificar, meio que se... Como é que fala? Ele quer se colocar no meu lugar aqui e dizer o que eu penso ou deixo de pensar, o que eu quero ou deixo de querer, né? É isso que ele tá tentando fazer aqui. Ó, a fé de uma pessoa não deve ser zombada ou coisa do tipo. Concordo que a religião já trouxe muita desgraça para as nossas vidas. Bom, se você concorda com isso, então acho que você já sabe um ponto de partida meu, né? E ainda mais antigamente, quando a própria queimava pessoas vivas e outras coisas do tipo. Porém, tem lugares no mundo que não tem religião e essas pessoas nascem sem esse discernimento. Tem uma entrevista que um brasileiro do exército vai para algum lugar, que não me recordo o nome, diz que estava em um local onde provavelmente inimigos passariam por ali. Passou uma criança com sua avó e a criança disse algo desse gênero: a gente quer cortar o pescoço deles. Provavelmente a criança nasceu sem esse discernimento sobre Deus ou até religião. Não vejo o seu trabalho como um serviço, fazer com que as pessoas passem a não acreditar em Deus porque elas são burras ou algo do gênero. Não, em nenhum momento eu quero que as pessoas desacreditem em Deus porque elas são burras ou algo do gênero. Em nenhum momento. Na verdade, eu acho que para você continuar sendo um religioso, né, por muito tempo, você tem que ter um alto nível de ginástica mental, né? Você tem que ter um alto nível de apologética, né, por assim dizer, para você se manter religioso por muito tempo, né? Porque os questionamentos dos céticos são muito contundentes ali, né? E são constantes. Então, assim, para você se manter como religioso, só se você tiver uma boa mentalidade ali para fazer uma ginástica mental fodida para poder justificar a sua religião. Então, eu acredito que, sim, existem pessoas extremamente inteligentes que são religiosas. Mas isso não significa que a religião não seja uma estupidez só porque tem pessoas muito inteligentes que acreditam na religião, entendeu? Ou que defendem a religião, ok? Como disse, na minha ótica, você é um garoto que deve ter sofrido na vida e alegou que Deus não ouviu seus gritos. Bom, eu não vou dizer que assim, que não tem momentos da minha vida que eu sofri, né, que teve algumas coisas assim, mas eu não, em nenhum momento eu fiquei pedindo, tipo, implorando pra Deus. Eu acho que só no momento em que eu realmente queria ter um relacionamento mais pessoal com esse Deus, né, que era um momento de agonia ali específico, né, onde realmente eu queria ver se esse Deus era realmente amoroso, mas ele não se manifestou. E aí entra na questão do ocultamento divino, esse tipo de coisa, né? Mas foram motivos muito mais intelectuais que eu me mantive como ateu do que qualquer outra coisa, né? Que eu me mantive como irreligioso, por assim dizer. E depois como ateu, né? Porque primeiro eu me tornei religioso, depois lá pra frente que eu vim virar ateu. Não foi tipo, tudo na mesma hora. Tenho pra mim que você faz um desserviço aqui. Bom, por quê? Você chegou a olhar meus outros conteúdos, por acaso? Você viu, por exemplo, o meu vídeo sobre taxonomia dos modelos divinos? Você realmente acha que eu tô fazendo um desserviço aqui? Complicado, né? Como nessa época aí que você comentou a coisa, provavelmente ainda não tinha lançado, né? Eu acho que eu não tinha lançado, eu lancei depois. O vídeo da taxonomia dos modelos divinos. Talvez aí com o tempo você já tenha mudado de opinião, né? Não sei. Eu espero que tenha mudado, né? Se você ainda estiver acompanhando o canal. Sinceramente, não iria ficar surpreso se você já foi fã dos garotos de Columbine. Olha as ideias, velho. Olha as ideias do cara, velho. Olha as ideias do cara, mano. O cara tá ensinando que não ficaria surpreso que se eu fosse, né? Tipo, se eu fosse, meio que dando uma insinuação, sabe?
de que eu simpatizo com qualquer coisa desse tipo, os garotos de Columbine, mano, nada a ver, mano. Nada a ver, irmão. Puta que pariu, velho. Mas enfim, tudo bem. Acho que sabe do que eu estou falando. Sim, com certeza. Desculpe qualquer erro de português. Aí deixa eu ver aqui que eu comentei. Eu lembro que eu comentei alguma coisa, mas nem lembro que eu comentei. Aí a Simone, né? Poupe os caracteres, colega. Aí eu dei um like aqui, uma coisa. Aí é o Hansel, né, Halton? Com todo respeito, mas por que do lado do David, por que está do lado do David se ele é um progressista? Aí, aqui ó, Simone. Estou do lado da minha consciência. Parabéns, Simone. Eu agradeço bastante. Quem tem o pensamento formado dificilmente se deixará persuadir por palavras. Aí aqui ó, Hansel Halton. Eu concordo com você. Só não se esqueça que ele almeja o fim do cristianismo. Sim, eu almejo o fim do cristianismo, mas eu almejo pela via racional, pela discussão racional, ok? Da coisa, não pela força, né, pela imposição, mas sim pelo convencimento, né, para demonstrar que a religião ela não se sustenta filosoficamente, historicamente, cientificamente, em todos esses âmbitos. Quantos não almejaram, né? E o cristianismo continua aqui. Ela jogou um ponto aqui, né, até para dar uma cutucada. Eu dei um like ali, um coração também. É verdade, mas só agora está ganhando força. Aí a Simone, tá preocupado? Eu disse em outro canal. Não ergo uma palha para ajudar certa molecada apologista. Por mim, podem ser esmagados argumentativamente, né? Ela tá falando do pessoal mais imprudente, né? O pessoal apologético mais imprudente que milita de qualquer jeito aí, né? Realmente ela também é uma das críticas desse tipo de coisa. Aí eu escrevi aqui, né, pra esse Hansel Halton. Eu também bato em ateu afobado, inclusive repreendo alguns ateus que eu até sou amigo quando vejo uma abordagem inadequada. Ou seja, quando eu vejo uma abordagem inadequada do lado aqui, né, ateísta e naturalista, eu vou lá e critico, cara. Olha os meus primeiros vídeos do canal. Como que eram os meus primeiros vídeos do canal? Praticamente todos ali os primeiros vídeos do canal, a maioria é crítica no ateu. Tanto é que foi por isso que o pessoal, né, ficou com aquela pecha de nossa, tá criticando o próprio lado, né? Enfim, o pessoal começou a suspeitar de mim, esse tipo de coisa, mas depois a galera entendeu o meu intuito, né? O meu intuito é justamente era promover uma autocrítica necessária no momento, ok? Aí depois, conforme a coisa foi andando, eu fui começando a bater em alguns apologetas, esse tipo de coisa, aí sim a galera começou a ganhar confiança e começou a ver, não, realmente as críticas dele fazem sentido, sabe? Realmente os ateus estavam militando de uma forma não tão adequada. Talvez ele tenha razão. E aí, né, aconteceu as coisas, né, com a Liga Racionalista, etc. Eu e o Antônio Miranda, o Ciclista Cético, enfim, aconteceu todas essas coisas aí. E hoje estamos onde estamos, né? Muito feliz realmente com o progresso do movimento. Espero que a gente continue arrumando pra nessa linha, né? Aí beleza. Aí o Leonardo Santos. Tanta coisa pra falar e filosofar sobre a vida, que o que mais importa é a abordagem de uma pessoa cristã querendo falar alguma palavra de Cristo. Vocês buscam coisas totalmente fora da realidade, fazer com que pessoas percam fé no final da vida, só porque em algum momento aqui da Terra vocês se perderam dela. A vida é muito mais do que aqui. Não, cara, na verdade, esse aspecto, né, tem tantas outras coisas para filosofar sobre a vida, concordo. Tem tantas outras coisas para filosofar sobre a vida. Filosofia da economia, filosofia política, enfim, estética, epistemologia, enfim, outras coisas, né? Filosofia da arte, filosofia da música, enfim. Então tem filosofia da física, tudo que tem coisa que você imaginar. Tem uma área muito abrangente, a filosofia. A filosofia é tipo um guarda-chuva que tem várias coisas embaixo. E uma delas é a filosofia da religião. E assim, eu vejo necessidade de abordar esse tipo de assunto. Por quê? Porque é um assunto que ele envolve aspectos muito relevantes da vida de todos nós, de certa maneira. Inclusive o arcabouço político, né? A gente tá vendo, por exemplo, o governo Bolsonaro aí, né? Enfim, favorecendo de certa forma certos grupos religiosos, né? Com um objetivo ali político, né? Então, é realmente complicado, entendeu? Realmente complicado. Então eu acho muito relevante esse tipo de assunto, porque isso afeta a forma como as pessoas agem no mundo real. O viés religioso, né, a lente religiosa que elas têm, é a lente pela qual elas observam o mundo, né?
Elas observam o mundo a partir dessa lente, né, religiosa, e agem no mundo de acordo com essa lente religiosa que está colocada na face delas, né? Então é algo muito complicado e que afeta o âmbito político e o âmbito social de certa maneira, que principalmente no tratamento dos homossexuais, das mulheres, esse tipo de coisa, entendeu? Então acho muito relevante esse tipo de coisa. Aqui, ó. Mesmo que Deus não existe, que mal tem as pessoas acreditarem nele? Já expliquei aqui. As pessoas agem de acordo com as suas crenças, né? E se você tem uma crença religiosa, essa crença religiosa ela geralmente envolve várias coisas, né? Vários segmentos, vários pressupostos, enfim, vários ditames, várias regras ali que regem a sua conduta no mundo real. Sabe? Que mal tem para a sociedade em Jesus Cristo para acreditar na vida? O mal está nas pessoas e não em Cristo. Não, o mal está tanto nas pessoas quanto em Cristo, né? Ou seja, pode ser que uma pessoa ela pegue algumas coisas de distorça dos ensinamentos de Cristo, sim. Ou pode ser que ela pegue alguns ensinamentos e interprete de forma mais literal ou algo assim. E isso afete a conduta delas no mundo real. A forma como elas interagem com outras pessoas, né, de outros grupos, etc. Isso pode gerar consequências negativas. Não só pode, como provavelmente vai, né? Com a questão do proselitismo religioso, esse tipo de coisa. Isso me lembra até o caso do rapaz lá, que ele foi, acho que, se não me engano, acho que pregar, né, pra uma tribo indígena lá, isolada, e ele acabou morrendo. Que era uma tribo lá hostil, né, de certa maneira, né, que vivia totalmente isolado da civilização. Então, esse é um dos exemplos de coisas, né, que entram aí nessa questão. Então é justamente isso, beleza, o Leonardo? Mas enfim, vamos lá. É aqui, ó. Esse cara aqui, meu velho... Esse cara que me arrancou muita risada, velho. Prestem atenção nos comentários do sujeito, né? Vamos lá. Engraçado. Você acredita em eternidade, não? Então o universo se formou de alguma lei natural que está acima de tudo que conhecemos hoje, certo? Bom, então você tem aí um Deus não racional, ou seja, uma força criadora que fez tudo sem querer. Caso não acredite nisso, você tem que crer em eternidade, ou seja, a eternidade do universo da força criadora dele. Mas se essa lei natural que criou tudo não é criada, ou seja, eterna, e ela transcende tudo o que conhecemos hoje, e ela provavelmente teria criado algo que esse algo criou outra coisa, né? Nossa, aqui ele começou a, enfim, patinar, né? Mas enfim, e depois outra, etc. Ou seja, basicamente uma descrição de Deus, com algumas discrepâncias. Se não crer nessa lei natural que transcende o Big Bang, você acredita que nosso universo sempre existiu. Acredita que ele apenas era bem pequeno e depois expandiu para o que temos hoje. O método científico não pode nem provar essa lei que transcende tudo e nem que a eternidade existe. Portanto, o naturalismo está mais para a religião do que qualquer outra coisa. Eu fui lá e respondi ele aqui, né? Cara, esse cara que eu debati, eu dei muita risada, velho. Aí eu falei aqui, né, assista a live do Gilberto Santos com Alisson Souza e vai compreender mais ou menos qual a postura que eu simpatizo com relação ao assunto da origem do universo, né, que é a questão do Quentin Smith, né. Quem puder aí, por favor, dê uma olhada lá no link que eu deixei na descrição, né, justamente abordando essa questão, né, da discussão que o Gilberto Santos teve com o Alisson Souza, né, de certa maneira, sobre Quentin Smith, a perspectiva dele sobre a origem do universo, esse tipo de coisa. Aí aqui eu respondi, né? Sobre a questão da necessidade da lei da natureza e coisa desse tipo não poderiam ser provadas pelo método científico, isto é mais do que óbvio. Este assunto se refere ao âmbito da metafísica, ok? Então é um assunto ali sobre o que são as leis da natureza, né? O que constitui as leis da natureza em nível mais fundamental. Aí teria, por exemplo, as perspectivas como, por exemplo, a do professor Rodrigo Cid, né? Que ele expõe. De certa maneira. Ou seja, a investigação acerca do status modal das leis da natureza e coisas do gênero são de natureza reflexiva, ou seja, não de natureza científica, empírica, ali que você pega os dados e vai interpretando, não, é de natureza reflexiva, é filosófico. Você tem que refletir sobre essas coisas, né? O que são essas coisas, esses conceitos, etc. Pois é, a questão é que sobre a origem do universo, se ele é causado ou não, e se é causado o que fez isso, é algo impossível para a ciência. Logo, o que você acredita é o que você acredita. Logo, o que você acreditar é o que você acredita. Que redundância, né, velho? Se você confia nisso, o bastante para dizer ser a verdade, tudo bem, a escolha é sua.
Agora, o que é ruim é que alguns ateus pregam suas crenças como verdades científicas. E isso pode acabar desconvertendo alguns leigos. É que eu coloquei um comentário dele entre aspas e eu respondi, ó. Aqui você está partindo do pressuposto de que a única forma de conhecimento genuíno é aquele que advém da utilização do método científico, né? Ou seja, como se a única forma de conhecer alguma coisa a respeito da realidade fosse só através do método científico, né? Ou seja, um tipo de um cientificismo, né? A gente tá vendo aqui um cristão cientificista, de um certo sentido. Vocês vão... Só presta atenção, cara. Ele é um cristão verificacionista. Vocês vão compreender aqui o absurdo da coisa, né? Mas vamos lá. Ora, isso seria uma forma de cientificismo, penso eu. Pois você literalmente está reduzindo todas as verdades como aquelas que são oriundas da verificação, passando pelo crivo do método científico. Ou seja, você está caindo em uma forma de verificacionismo rasteiro. Eu rejeito isto. Ao meu ver, existem certos tipos de conhecimento que são de origem reflexiva. A questão da origem do universo tem um aspecto reflexivo. Científico, justamente porque até o presente momento não temos uma explicação completa científica da origem dele. Portanto, sobra espaço para as reflexões ainda. Então, assim, existem certas coisas, né, certos elementos ali acerca da origem do universo que ainda não permitem a gente ter um conhecimento completo. Mas sim abre margem para poder, para nós podermos aí ter uma certa reflexão acerca dessas questões, entendeu? E acerca do fundamento dessas questões. Então, ainda assim tem um aspecto ali para reflexão, uma certa margem ali para o conhecimento reflexivo ali, filosófico da coisa. Então, realmente, o cara que ele tá desconsiderando todas essas considerações reflexivas e focando somente no caráter empírico, verificacionista ali da coisa, né? E o que é engraçado, né? O cara é cristão verificacionista. Quer dizer, ele acredita em alma, acredita em Deus, acredita em anjo, acredita em essas coisas que não consegue verificar, mas ele quer exigir verificação para esse tipo de outra questão que ainda é de cunho mais reflexivo, né? Que envolve ali a questão da origem do universo ainda. Aí o que eu coloquei entre aspas, né? Mais uma parte do que ele falou. Aí eu respondi, né? Eu coloco... eu colocar minhas crenças... Aqui eu não lembro... Cara, aqui eu acho que eu escrevi errado, velho. Mas, ó, eu coloco as minhas crenças não como verdades científicas, mas como verdades filosóficas. Sim, ó. Eu escrevi o seguinte, ó. Eu coloco minhas crenças não como verdades científicas, mas como verdades filosóficas ou reflexivas, no qual consigo demonstrar a veracidade delas pela via argumentativa. Ou seja, eu consigo justificar adequadamente as premissas dos meus argumentos, o que, de certa forma, culmina ali na conclusão, né? Porque a conclusão do meu raciocínio decorre das premissas, tudo bem? Aí ele respondeu o seguinte: eu sou cristão, acredito que Deus criou tudo, a filosofia baseia-se em algo que é verificável, ou seja, se tal coisa é assim, logo coisa tal é assim. Não se pode filosofar com coisas que não são verificáveis. Porra, mas Deus é super verificável, né? Mas enfim, tudo bem. Por exemplo, se a natureza é muito organizada, eu provo que é bem improvável a aleatoriedade ter feito tudo isso. Não é bem isso, né? Você precisa de algumas justificações aí, de um conhecimento de fundo para você poder inferir esse tipo de coisa, né? Para você estipular uma certa probabilidade ali e poder inferir alguma coisa a partir disso, tá? Não é assim não, tá? Isso daí é um salto lógico. E não que ela não que ela não fez. E eu falei que não podemos provar, não podemos filosofar com coisas não verificáveis, mas uma exceção seria quando usamos coisas verificáveis para provar algo não verificável. Aí sim podemos filosofar sem usar a lógica, é impossível. Nossa, eu juro, velho, esse pessoal precisa aprender a escrever, cara. Esse pessoal precisa urgentemente voltar pra escola, velho. Por favor. Cara, você precisa urgentemente voltar pra escola, ou sei lá, não sei. Enfim, assistir uns vídeos no YouTube aí sobre português, porque tá difícil, cara. Tá realmente muito difícil. Aí logo que a lógica é ligada ao saber, que é o mesmo que ciência,
A filosofia visa buscar a resposta de perguntas através de perguntas já respondidas. Mas concluindo, se o universo veio existir, isso requer uma causa, o que remete ao meu primeiro comentário. E se ele não veio de alguma forma, ele é eterno, e isso não é verificável. A filosofia não pode dar uma resposta definitiva. O universo não é eterno e é lógico crer que Deus o fez. Já que eu não cria algo, nada não cria algo, se o universo forma alguma eterno, ele foi criado que é eterno, que transcende tudo, e se eu creio que ser Deus. Cara, isso aqui é um non sequitur do caralho, velho, porque tipo, pode não ser que seja só um, entendeu? Mesmo, vamos levar o raciocínio dele aqui a sério, vai. Mesmo que tenha algum Deus, mesmo que tenha alguma necessidade de algum Deus, não significa que seja somente um, ou seja, que seja monoteísmo, né? Então realmente é complicado, cara, complicado, velho. Os non sequitur, cara, umas premissas totalmente injustificadas e ele deriva uma conclusão de uma sem justificar premissas e bola tudo e faz um textão todo embolado, todo confuso. E aí você tem que decifrar a coisa, né? É o verdadeiro código. Aí o João Neto aqui, kaká boa. Aí aqui, ó, Gangstar. Racionalmente só temos 3 explicações para o universo. O universo foi criado, algo eterno, transcendente, fez tudo, algo eterno, transcendente, que quis criar tudo. No caso de Deus, o universo de alguma forma é eterno. Fora essas 3, podemos ter até alguma informação diferente, mas elas sempre basearam em uma delas. O universo não tiver, enfim, ele só disse que o óbvio. Vamos ver se ele escreveu alguma coisa. Aí o Jonatas concordou, né? Obviamente. Aí aqui, ó. Algo que eu discordo é pelo fato de nós não sabermos a origem do universo. É todos assim criando teorias como a do Big Bang, mesmo sem ninguém estar lá. Então afirmar alguma coisa seria teoricamente loucura. Do mesmo jeito de disser que milagres é mentira, mesmo o indivíduo não estando lá. O mesmo jeito é o saber da origem do universo. Não é o mesmo jeito, cara. A gente tem como ter evidências, indícios, etc, que fornecem sustento para certas teses, certas hipóteses, etc. E conforme mais evidências forem sustentando, ao invés de desconfirmar uma hipótese, etc, né? Ou seja, essa hipótese ela passa pelo crivo ali, né? Ela é falseável, né? E ela passa pelo crivo ali dos testes, das evidências, etc. Na medida em que ela é corroborada ao invés de refutada, é aí que ela ganha um status de credibilidade maior, e aí vai indo até que se torne uma teoria científica, esse tipo de coisa, né? Enfim, quem entende de método científico sabe do que eu tô falando, né? Mas enfim, aí eu respondi aqui. Aí eu peguei um trecho aqui do Gangstar, né? Esse Gangstar aí. Eu peguei esse trecho aqui e escrevi aqui. Isso, eita porra. KKK. Um cristão verificacionista? Essa é boa, bicho. Então seu Deus não é um ser transcendente? É possível colocar Deus em um tubo de testes então? Por favor, corrija-me se entendi de forma equivocada, mas acho que tu está incorrendo em verificacionismo e isto me surpreende. Pois os cristãos são justamente aqueles que dizem que existem certas questões que não são passíveis de verificação, principalmente acerca das verdades sobre aspectos do divino. Aí aqui eu peguei outro trecho do comentário dele. Aí ou seja, aqui ó, 23:59. Não podemos verificar com coisas verificáveis. Meia-noite. Mas uma exceção seria quando usamos coisas verificáveis para provar algo não verificável. Ou seja, é possível ou não é fazer filosofia com coisas não verificáveis? Uai. Aí eu, porra. Mas isso é exatamente um dos papéis dos argumentos filosóficos. Existem certas conclusões de cunho metafísico que são inverificáveis, mas que podem possuir fundamentação em fatos empíricos verificáveis. E é disto que é tratado na live do Gilberto Santos com Alisson Souza, de certa forma, sobre naturalismo, tempo, causalidade e inexistência de Deus. Aí aqui eu peguei outro trecho que ele falou, né? Quem quiser ir dar uma olhada aí, eu acho que dá pra visualizar bem. Aí ó, nossa bicho, aprende a organizar melhor as ideias. Isso aqui tá uma verdadeira gororoba, velho. KKKKK. Enfim, acho que ficou mais do que claro pra galera que tu tem um pensamento todo embolado e confuso. É porque realmente eu não consegui entender direito esse cara, né?
Aqui, ó, o Ai, ele deu uma resposta muito boa, né? Enfim, o Gangster deu essa resposta aqui, ó. Você lê meu texto todo, rapaz. Eu falei que podemos provar algo não verificável através de coisas verificáveis. É impossível afirmar que algo que não é verificável de forma alguma seja real. Eu creio em Deus e ele é sim verificável. Ah, porra. Cara, é um negócio... Porra. É de explodir a mente, cara. Porque de uma hora ele diz que Deus é verificável, outra ele diz que Deus não é verificável. Se Deus é verificável, então ele é passível de ser colocado até em um tubo ali de testes científico, né? Ali em um ambiente científico, né? Cientificamente controlado ali, experimentalmente controlado e esse tipo de coisa. Ou não é. Se ele não é, então ele não é verificável. Se ele não é verificável, ele então... Enfim, não é passível de verificação. Se não é passível de verificação, é algo inverificável. Cara... Mas se ele é inverificável, então você contradiz aqui o que você tá dizendo. Só que daí uma hora você fala que é verificável, outra hora você fala que não é. Ô, porra, se decide, cara. Assim, é complicado. Assim, eu não sei o que fazer. Sério mesmo. Não tem como eu não ser debochado com uma coisa dessa, cara. Não tem como eu não ser debochado, não tem como eu não dar risada, não tem como eu não zoar um negócio desse, cara. Não tem como, velho. O cara aqui se embola todo. Enfim, não tem uma clareza no raciocínio do cara. Aí vamos lá, ó. Algo não verificado através de coisa verificável. É impossível afirmar que algo que não é verificável de forma alguma seja real. Eu creio em Deus e ele é sim verificável, só que ele é verificável através das coisas verificáveis. E ele em si não é verificável. Acompanhou o raciocínio? Eu acho que eu entendi. Eu entendi o seguinte. O que você quer dizer é o seguinte, ô Gangster. Você quer dizer que através de coisas verificáveis Deus pode ser conhecido de alguma forma. Mas eu acho que você está confundindo a coisa. Quando a gente fala de uma coisa verificável, né? Quando a gente fala de uma coisa verificável, a gente está falando de coisas ali que são passíveis de observação, de você colocar ali em um ambiente controlado ou qualquer coisa desse tipo, né? E aí quando você fala de Deus, você claramente está falando sobre algo inverificável, né? O que você está falando é justamente daquela demonstração, né? Que, se eu não me engano, me perdoem aqui, eu acho que é quid quo, alguma coisa assim, que os tomistas falam, né? Que é você partir dos efeitos para a causa, né? Você partir ali da análise dos efeitos para chegar até a causa dos efeitos, né? Esse tipo de coisa assim, mais ou menos. Só que aí, cara, é praticamente o que o ateu faz. Né? É praticamente o que o ateu faz no sentido de, tipo, esses que utilizam raciocínios, né, filosóficos para chegar na conclusão de que Deus não existe, né? Seria mais ou menos você raciocinar, assim, sobre a estrutura das coisas, né, de como as coisas acontecem no mundo real, e você ir conhecendo ali certas causas ou certas coisas a partir disso, e também você tendo certos conceitos prévios filosóficos ali para você conhecer essas coisas, né? E você trabalhar esse tipo de raciocínio. Então, sim, o ateu também pode chegar a certas conclusões que não seriam, por assim dizer, passíveis de verificação atualmente, né, que a gente tem como não passível de verificação, né, que seria algo mais filosófico, né, envolvendo ali o raciocínio bruto. E pode ser uma conclusão de que, na verdade, não existe essa coisa sobrenatural, né, essa coisa transcendente, essa coisa inverificável específica que seria esse Deus. Entendeu? É praticamente isso, né? Isso que é exposto, por exemplo, na live com o Gilberto Santos lá, do Alisson Souza. Então, tá. Aí aqui, beleza, né? Aí uma das coisas que faz Deus ser justificável seria o Deus das lacunas. Eu concordo com o nome porque realmente Deus nesse quesito preencheria as lacunas, né? Mas não é esse o objetivo de hipótese ou de uma teoria, preencher as lacunas. Então isso de dizer que o argumento é falso por conta disso é uma falácia. Não. Na verdade, quando existem outras hipóteses que são mais simples, né, são mais que realmente são passíveis de verificação ali, que conseguem explicar um fenômeno específico, na qual Deus supostamente serviria para preencher aquela lacuna. A partir desse momento que existem essas hipóteses, né, essas são favorecidas em primeira instância do que as outras, né, justamente por conta do sucesso das explicações naturalistas ao longo do tempo.
Então por conta disso a gente vai, né, dizendo que Deus ali, ele vai preenchendo, né, pelo menos os crentes, né, que se utilizam disso, né, de Deus como explicação para essas lacunas, eles estão recorrendo a esse Deus da lacuna, né, essa falácia das lacunas. Então isso sim é uma falácia, porque na medida que existem explicações mais plausíveis e que são naturalistas, você deveria favorecer elas ao invés das outras, justamente pelo sucesso das explicações naturalistas ao longo do tempo. Entendeu? Então não é uma falácia nossa, mas é por isso que é considerado uma falácia sua. Enfim, aí beleza. Preencher lacunas. Então, isso de dizer que o argumento é falso por conta disso é uma falácia. Quando estamos buscando algo transcendental e eterno, foi criado por algo assim, segundo a lógica. Não é segundo a lógica, não é assim. Podemos ou colocar Deus ou colocar que foi alguma lei da natureza, ou podemos deixar sem respostas ambos os argumentos das lacunas, porque argumento X seria melhor que Y. Justamente porque se envolve ali um arcabouço naturalista com a ideia de princípio de fechamento causal e esse tipo de coisa. Mas enfim, até explicar isso pra esse cara é foda. Bom, creio eu que supor que uma lei da natureza criou tudo é o mesmo que assumir que algo inanimado com o universo tem consciência própria e definiu essa lei. Não, cara. Só não. Não tem nada a ver com isso. Isso daqui você tá confundindo com panteísmo. Mas tudo bem. Isso não era uma lei, e sim um acaso. Mas o acaso teria de criar o que criou o universo por acaso? Sim, e ainda precisaríamos saber o que. Por acaso de novo criou. Até me perdi já nesse retrocesso infinito que só para ou em algo eterno ou algo que surgiu. Enfim, é isso aí. Mas ainda não é confuso. O problema é que eu não organizo por teses. Por isso que seu pensamento é confuso. Não, cara. Não, tipo assim, meu pensamento não é confuso. É que ele é confuso, sabe? Pô, cara, é justamente a desorganização que eu tô me referindo quando eu falo que seu pensamento é confuso. Eu não tô falando nada disso. Eu consegui compreender o seu raciocínio, mas eu demorei pra compreender. Porque, cara, você organiza muito mal isso, velho. Seu raciocínio é todo... Você coloca a premissa lá na frente, a conclusão atrás e enfim, a outra premissa lá nos quintos infernos, velho. Como é que eu vou compreender direito o que você tá falando? Eu tenho que me esforçar aqui, né? Tenho que fazer um esforço aqui pra entender o que você tá falando. Então sim, você é confuso, né? Seu pensamento é confuso. Você não sabe organizar ali em etapas, em teses, etc. Eu não estou escrevendo um artigo para a internet. Tudo bem. Estou discutindo com um ateu que acha que seus ídolos são a última bolacha e que o apelo à autoridade é argumento. Não tá conversando com esse ateu, não. Muito pelo contrário. Você viu que eu entendi muito bem seu raciocínio e eu discordo dele. Eu acho que na verdade não é um raciocínio falho. E aí? Eu expus algumas razões pelas quais eu penso que ele é falho. Claro que se o cara estou mais tal coisa, que ele sabe mais do que eu, mas se o cara que estudou igualmente discorda dele, eu tenho o direito de concordar. Amigo, eu te dei argumentos suficientes para você pelo menos considerar virar agnóstico ao invés de ateu, mas você não vai me dar ouvidos e aí vai fingir que nenhum dos meus argumentos faz sentido simplesmente porque eu não tenho diploma de filosofia. Não. Eu analisei e óbvio que seus argumentos são implausíveis porque você desconsidera certas coisas. Você não leva certas coisas em consideração no seu raciocínio. Por isso que eu discordo do seu argumento. Não é porque eu acho que você não tem diploma que você seu argumento não vale nada. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que você é muito mal organizado nas suas ideias. Você é extremamente confuso. E você se esquece de uma porrada de detalhes ali no raciocínio dos ateus e naturalistas ali que anula o seu raciocínio. Só isso. Mas você não é... Eu não estava tentando te provar que Deus existe. Não, imagina. Não tava não, cara. No começo do debate, eu só queria te mostrar que as crenças ateias não são verificáveis. Tá, mas eu não sou verificacionista. Eu não digo que todas as crenças dos ateus e naturalistas são verificáveis. Eu não sou positivista, cara. Eu sou positivista lógico, eu não sou verificacionista. Então você me dizer que algumas crenças dos ateus não são verificáveis, pra mim... Tá. Ok. E daí? Isso não anula nada, né?
correto. Me mande aí um argumento que refute Deus pra eu virar ateu também. Manda aí. Bom, sugiro que você verifique o do John Chalamet, né? Eu acho que até o rapaz aqui, o AI, ele mandou alguma coisa aí. Desculpa meus erros de português, mas apontados não é argumento. Não precisa responder esse comentário. Tá. Aí beleza, o AI, né? Eu respondo essa pergunta por exclusão necessária, é um método que aprendi com o cético John Schellenberg. Assim, para cada enunciação verdadeira, há literalmente um número infinito de possíveis erros relacionados a ela, ou possíveis desvios dela. Por exemplo, se 1 mais 1 igual a 2 for verdadeiro, os possíveis erros ou desvios incluirão um conjunto de números inteiros e irracionais. Portanto, seria super trabalhoso e é impossível fazer uma refutação específica de todo erro ou desvio da verdade. Em vez disso, o que precisamos é de uma afirmação ou argumento positivo que exclua todos os erros ou desvios por necessidade lógica. Se o naturalismo é verdadeiro e este naturalismo declara que todas as afirmações cosmos sobrenaturais são falsas, então todas as afirmações sobrenaturais são falsas por necessidade lógica. Agora, eliminar todas as reivindicações e cosmovisões não naturalistas por necessidade lógica exigiria que sua demonstração positiva da situação seria assim: o naturalismo é verdadeiro por necessidade lógica. O naturalismo inclui todas as visões sobrenaturais, portanto todas as visões sobrenaturais são falsas por necessidade lógica. A chave é P1. O resto é fácil e automático. Me responde quando tiver lido que eu respondo como prova o P1. Como prova o P1 do naturalismo. Bom, mano, eu não estou querendo refutar o naturalismo, só estou dizendo que ele é improvável. O único jeito do naturalismo ser verdadeiro é as leis naturais serem transcendentes. Aí aqui, ó. O único jeito é... Ó, aí beleza, ele disse que pô, mano, eu não tô querendo refutar o naturalismo. Tá. Ser verdadeiro, as leis naturais serem transcendentes, mas aí elas teriam de ser eternas, logicamente. Para mim, naturalismo é apenas uma forma de permanecer ateu quando a lógica bate na porta e fala que Deus existe. Não. Só que não, né, velho? Mas tudo bem. O único jeito de você provar a primeira premissa é verificando ela. Necessidade não prova ela porque, o caso contrário, Deus também estaria comprovado, já que ele é necessário. E sem poder verificar sua premissa, nunca vai passar de opinião. Alguns ateus andaram falando da lei da eterna, gritando que ela disse que o universo é eterno. Aí beleza, aí o AI, né? Ele diz o seguinte: nada evidencia mais naturalismo do que o fato de haver algumas coisas que não são naturalistas, pois se todos fossem, estaríamos errados. Isso aqui eu não acho, eu acho que poderia ser melhor trabalhado, né? Aqui para provar esse tipo de coisa é realmente um pouco mais complicadinho, né? Eu não sei exatamente qual seria o outro ponto que ele poderia trazer, mas eu não acho que isso aqui é suficiente para demonstrar P1 não, tá? Inclusive isso daí é negar a possibilidade epistêmica ali do teísmo, de certa maneira, né? E aí a gente tem aquela questão do argumento ontológico e do argumento contra-ontológico, né? Porque tanto teísta quanto ateu, né? Se eles assumem que Deus existe por necessidade, né? Porque ele é um ser necessário ou alguma coisa assim, no caso do teísta, ou que o naturalismo é verdadeiro por necessidade, né? No caso do naturalista, então a gente tem um problema, porque quando você afirma de forma categórica, assim, sem fornecer uma outra justificativa, somente com essa justificativa da possibilidade epistêmica como suficiente para justificar a possibilidade metafísica, a gente tem um probleminha, né? Que é o seguinte: que você está informando que a outra cosmovisão é impossível. Ou seja, você está fazendo uma afirmação de que a outra perspectiva é impossível, de que o naturalismo é impossível, né? No caso do teísta, que tenta provar Deus através do conceito de Deus, né? Falando que Deus é metafisicamente necessário, logo ele existe na realidade, porque senão ele não seria metafisicamente necessário. Se Deus existe em um mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis, né? Porque se ele existe no mundo possível, ele existe como um ser necessário, e ele só pode ser um ser necessário se ele existir em todos os mundos possíveis, esse tipo de coisa. Se você parte dessa perspectiva para concluir que Deus existe, o naturalista parte da perspectiva de que o naturalismo ele é verdadeiro em um mundo possível, então portanto o teísmo é falso, esse tipo de coisa. Então a gente tem um problema, né? Se você toma só esse argumento como suficiente para provar que a sua perspectiva é correta, a gente tem um problema que as duas perspectivas elas acabam se igualando simetricamente, né? E elas acabam se autoanulando, entendeu? Então é por isso que eu não uso esse tipo de justificativa. Eu uso outros argumentos, né? Argumento do contamento divino, argumento do mal, etc, 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 né? Eu uso esse tipo de raciocínio justamente para evitar esse tipo de coisa. Vamos ler esse último aqui, né? Que esse último aqui é bem engraçado. Moleque ridículo, quem? É você, seu lixo, fofoqueiro usurpador.
Não entendi. Fofoqueiro e usurpador. Entendi. Vai cuidar da sua vida, quer se crescer em cima da vida alheia. Nossa, você não tem capacidade de elaborar sua própria ideia, ridículo. Meus outros vídeos, nada, né? Aí a Simone aqui, ó, procura uma louça pra lavar, rapaz. Concordo aqui, ó, com a Simone. Cara. Ai, cara, mano, é complicado, né? Você olha assim e você fala, puta que pariu, velho. Como pode, velho? Pode os negócios desse, cara. Mas enfim, é isso aí, velho. Esses são os comentários da galera do Namora, né? Teve alguns bacanas, outros nem tão bacanas, outros engraçados, outros nem tão engraçados assim. E é isso aí, beleza? Mais um analisando comentários aí. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, deixem comentários na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? De curtir, compartilhar e nas redes sociais. Se você puder contribuir, contribua com o canal, né? Se você quiser ajudar o canal de certa forma, você pode comprar através do link da Amazon, que está aqui embaixo, aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através do link, né, da Amazon, vocês vão estar auxiliando o canal muito. Qualquer coisa mesmo. Vocês podem comprar celular, enfim, PSP, né, enfim, videogame, eletrodoméstico, qualquer coisa que vocês comprarem ali através do link da Amazon, vocês vão estar ajudando aqui o canal, beleza? Agradeço aí a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.